seja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés e nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma vez mais, insistimos que a palavra de Deus, ela deve ser interpretada. Nós precisamos considerar que a parábola ou as parábolas contadas por Jesus, elas são ricas em simbologia. E a partir dos elementos que compõem a parábola, nós, no seio da igreja, fazemos a interpretação, a leitura correta da palavra de Deus. Mais uma vez, nós encontramos na liturgia uma parábola. No texto do Evangelho, nós temos uma história parábola, utilizada por Jesus para transmitir uma mensagem. A mensagem que Jesus transmite com a parábola que ouvimos neste domingo está em sintonia com a parábola que nós ouvimos no domingo passado. No domingo passado, no mesmo capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, ouvimos a parábola do administrador infiel. E Jesus elogiou a esperteza do administrador, que utilizou os bens que tinha para fazer amigos. A utilização dos bens para fazer amigos indicava a preocupação do administrador infiel com o seu futuro. A sua rescisão estava certa.
ele prevendo, já consciente que estaria sem os bens do patrão à sua disposição para a manutenção da própria vida, ele utilizou o tempo que ele tinha e os bens que ainda tinha à sua disposição para fazer amigos, porque esses amigos iriam acolhê-lo no futuro. A indicação da parábola ensina que nós devemos utilizar os bens deste mundo para alcançar os bens eternos. A nossa meditação, ela aconteceu tendo presente dois aspectos importantes acerca dos bens. Primeiro, que os bens, eles pertencem a Deus. Nós somos apenas administradores. Tudo o que temos, tudo o que recebemos, em última instância, provém de Deus. Portanto, tudo pertence a Deus e nós somos meros administradores. Nós administramos. Lembramos que nós entramos neste mundo sem nada, inclusive sem roupa, e vamos sair desse mundo sem levar nada conosco. Absolutamente nada. Tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós recebemos, que faz parte desta vida, nós não levaremos nada. Nós somos administradores. E o segundo ponto, administrar o dinheiro injusto. Como nós não merecemos nada daquilo que temos, dinheiro injusto, porque nós não merecemos. Mas Deus, na sua bondade, confiou muitos bens. Esses bens devem ser administrados tendo em vista os bens eternos. Aqueles bens que a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não pode furtar. É nessa toada que nós meditamos o Evangelho deste domingo. Se nós continuássemos com a leitura, o evangelista São Lucas faz uma anotação dizendo que os fariseus eram amigos do dinheiro. E logo na sequência vem a parábola que hoje ouvimos. Observemos em primeiro lugar que Jesus está falando com os fariseus. Jesus está falando com os fariseus. E Jesus, sendo um grande comunicador, ele conhece a cultura teológica dos fariseus, e conhecendo a cultura teológica dos fariseus, ele faz um discurso, que é a parábola, para mostrar para os fariseus o que acontece com aquele que não administra corretamente os seus bens. Jesus expõe na parábola dois destinos para o homem: a condenação e a salvação. Chegou a salvação o pobre Lázaro, chegou a condenação o rico. E aparece logo no início do texto, quando Jesus começa a contar a parábola, aparece que o homem rico, ele se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. O segundo versículo: um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Observemos que é um contraste radical. Nós temos de um lado um rico com vestes, com roupas finas e elegantes, fazendo festas esplêndidas todos os dias. Do outro lado, um pobre que está à sua porta, ferido, esperando cair as migalhas da mesa do rico para saciar a sua fome. E eu chamo a atenção para um aspecto que pode passar despercebido. Observemos que o rico não tem nome, é um homem rico, mas o pobre tem nome: Lázaro. O que isso sugere? Sugere que o rico cai no esquecimento, mas o pobre é lembrado. O rico, que representa o homem orgulhoso, cheio de si, que só olha para si, fica esquecido por Deus. Mas o pobre, que está sendo atormentado pelos sofrimentos desta vida, ele é lembrado por Deus. Deus não se esquece do pobre, e o pobre tem nome: Lázaro. Lázaro. Deus conhece os pobres que sofrem. E o texto diz que o rico foi condenado e o pobre chegou à salvação. Qual é o ensinamento que nós hoje recolhemos da parábola?
O que condenou o rico não foi a sua riqueza. Eu vou repetir. O que condenou o rico não foi a sua riqueza. E o texto diz que o pobre Lázaro foi salvo. O que salvou o pobre Lázaro não foi a sua pobreza. Não foi a riqueza que condenou o rico e não foi a pobreza que salvou o pobre Lázaro. Porque o rico foi condenado, como está claro no texto? Porque o rico não soube administrar corretamente os seus bens. Ele estava tão voltado para as suas riquezas, para si mesmo, que ele foi incapaz de enxergar o pobre que estava à sua porta, esperando as migalhas. Ele estava tão ocupado com as suas festas esplêndidas, que ele foi omisso diante da necessidade do pobre. Hoje nós aprendemos com a parábola que os bens que nós recebemos, eles precisam ser colocados a serviço dos irmãos. Eu insisti no domingo passado que a finalidade daquilo que nós possuímos é dar a si e aos seus uma vida digna e fazer caridade. O rico não entendeu a razão pela qual ele foi acumulado de bens. Ele ficou tão insensível que não foi capaz de ver o pobre. Quem está manifestando a solidariedade ao pobre que está à porta do rico? Os cachorros. Quem se aproxima do pobre? Os cachorros, para lamber as suas feridas. A parábola é chocante e descreve os cães lambendo a ferida do pobre para dizer que os homens estão indiferentes ao sofrimento do pobre, ferido e caído, e os animais, que não são dotados de razão, manifestam a sua compaixão do pobre que está caído. Quem é o Lázaro que está à nossa porta caído? Porque o Lázaro continua presente entre nós. Quem é o Lázaro que está esperando cair das nossas mesas as migalhas para saciar a sua fome? E a pobreza não se trata tão somente da pobreza material, também, mas não se trata tão somente da pobreza material. O Papa Francisco insistiu que nós precisamos ir às periferias geográficas e existenciais. O que isso sugere? Que nós temos dois tipos de pobreza: a pobreza daquele que carece de coisas materiais e a pobreza daquele que carece de Deus, que necessita de um olhar, que está carente de uma palavra, de uma mão estendida para ajudá-lo a continuar caminhando. Quem é o Lázaro que está à nossa porta e que nós não estamos enxergando? Quem é o Lázaro diante do qual nós estamos passando e nos omitindo? Não manifestamos a nossa compaixão e a nossa solidariedade. O texto é claro. A omissão, o tipo de omissão que o rico está cometendo, levou à condenação. A omissão que nós cometemos, dependendo da sua gravidade, também poderá nos levar à condenação. Foi o que condenou o rico, não foi a sua riqueza, eu insisto. Foi a sua indiferença, a sua omissão, a sua incapacidade de manifestar a sua solidariedade àquele que estava à sua porta. Quem é que está à nossa porta? Quem é o Lázaro que está com a mão estendida, esperando cair da nossa mesa as migalhas? Não foi a pobreza que salvou o pobre. O que salvou o pobre? O que salvou o pobre Lázaro foi a sua paciência. O pobre Lázaro teria todos os motivos, segundo a lógica do homem mundano, para se rebelar contra Deus e o mundo. Ele está à porta do rico, vendo os banquetes fartos do rico, acompanhando as festas esplêndidas. Ele está ferido, esperando que as migalhas da mesa caiam para saciar a sua fome. Ele teria todos os motivos para se rebelar contra Deus, mas ele se mantém sereno, paciente. A posição do pobre que espera e que fica serenamente esperando as migalhas caírem da mesa reflete a paciência do pobre Lázaro, que acredita na intervenção de Deus,
que Deus, no momento oportuno, irá libertá-lo dos tormentos da vida. Ele está sofrendo os tormentos da vida, mas sofre os tormentos da vida serenamente, com paciência, esperando o momento favorável da intervenção de Deus, que irá libertá-lo daqueles tormentos. Como nós nos comportamos quando passamos pelos tormentos da vida? Temos a mesma serenidade do pobre Lázaro, que espera confiante a intervenção de Deus? É preciso usar a imaginação hoje. Comece a imaginar a cena: o pobre, ferido, estrupiado, chagado, à porta do rico, acompanhando o banquete esplêndido, as festas luxuosas do rico, as vestes suntuosas, e ele estrupiado, ferido, esperando cair as migalhas, recebendo apenas o consolo dos cães, mas espera serenamente, com paciência, o momento da intervenção de Deus que irá libertá-lo daqueles tormentos. Como nós permanecemos quando passamos pelos tormentos? Com a serenidade do pobre Lázaro, com paciência, com fé, a fé que nos dá a certeza que Deus virá em nosso socorro? Ou nos rebelamos contra Deus, murmuramos, reclamamos, manifestamos a nossa insatisfação, nos indignamos contra Deus, que Deus está sendo injusto por fazer tudo isso comigo, por permitir que tudo isso aconteça? Ele teria, humanamente, segundo a mentalidade do homem mundano, todos os motivos para fazer isso, mas permaneceu serenamente. E por fim, Jesus, através da parábola, diz claramente: depois da morte não há o que fazer. O rico está pedindo: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe o seu dedo e toque na minha língua, porque os tormentos deste lugar são terríveis. É a condenação, não há mais o que fazer. Eu disse no início, é uma parábola, precisamos interpretar. Entrar no seio de Abraão é o paraíso, o pobre está no paraíso, o rico está vivendo os tormentos, é o inferno, a condenação, não há mais o que fazer. A parábola não está descrevendo a insensibilidade de Abraão, que não quer socorrer aquele que está sofrendo. Não é possível mais, há um abismo. O que nós precisamos fazer hoje. É durante esta vida que nós devemos utilizar aquilo que possuímos para lucrar os bens eternos. Depois não poderemos fazer mais nada. O tempo nos é dado. As oportunidades vão surgir. O que nós fazemos? O pobre está à nossa porta. O Lázaro está no nosso caminho. Mas como nós passamos pelo pobre, pelo Lázaro que está no nosso caminho? Vamos pedir a Deus a graça para que nós aprendamos a administrar aquilo que de Deus recebemos, para que nós possamos utilizar os bens passageiros para alcançar os bens eternos. Que os nossos olhos estejam abertos, que o nosso coração seja mais sensível ao pobre Lázaro que está à nossa porta, pedindo ajuda, seja material, seja ajuda existencial, ajuda de fé, ajuda espiritual. Que nós sejamos sensíveis e depois que nós possamos ter a mesma serenidade e paciência do pobre Lázaro. Quando passamos pelos tormentos, passemos por eles como o pobre Lázaro, que espera confiante a intervenção de Deus. No momento oportuno, Deus vai me libertar. E Deus libertou. Ele entrou nas alegrias dos céus. Agora quem está vivendo o tormento, mas é o tormento eterno, o rico, enquanto o pobre Lázaro está desfrutando das alegrias dos céus. Passar serenamente pelos tormentos, colocando em Deus a confiança e a fé, nos assegura entrar no mesmo lugar onde entrou o pobre Lázaro, entrar no paraíso.